Vou te fazer suar. Meu professor de 45 anos prometeu quando eu tinha 18. Aquela frase, dita com um sorriso de canto de boca e um brilho malicioso nos olhos, me fez sentir um arrepio percorrer a espinha. Não era um arrepio de medo, não exatamente. Era mais uma onda de calor, uma antecipação deliciosa do que estava por vir. Ele se aproximou, o cheiro amadeirado de seu perfume invadiu minhas narinas e eu senti minhas pernas tremerem levemente. Você vai implorar para parar, ele sussurrou, e eu quase acreditei. Aquele homem, com sua postura imponente e suas palavras ousadas, tinha o poder de me deixar completamente à mercê de seus desejos. Eu sabia que seria intenso, que exigiria cada gota da minha energia, da minha força, da minha resistência. E no fundo, eu ansiava por isso. Ansiava pelo desafio, pela sensação de estar no limite, de ser levada além dos meus limites. Você já sentiu essa mistura de excitação e terror, essa vontade incontrolável de se entregar ao desconhecido mesmo sabendo que pode ser doloroso? O que você faria se estivesse no meu lugar, diante de um homem que prometia te levar ao extremo, que te faria suar até a última gota? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor, porque eu preciso contar o que aconteceu em seguida. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação, aquele momento em que eu me vi completamente entregue, exausta, mas estranhamente satisfeita. Vou te fazer suar. Meu professor de 45 anos prometeu quando eu tinha 18. Aquele olhar intenso, a voz rouca, meu corpo inteiro se arrepiou. E ele cumpriu a promessa, de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Minhas mãos estavam úmidas, meu coração pulsava forte no peito. A cada palavra que ele pronunciava, a temperatura parecia subir alguns graus. Eu mal conseguia respirar. A atmosfera estava carregada de uma energia quase palpável. Era uma sensação sufocante, mas ao mesmo tempo excitante. Eu me sentia como uma mariposa atraída pela chama, sabendo do perigo, mas incapaz de resistir. Aquele homem, com sua experiência e sua segurança, exercia sobre mim um fascínio irresistível. Ele me olhava com uma intensidade que me desnudava por completo, como se pudesse ler meus pensamentos mais secretos, meus desejos mais profundos. E eu, entregue àquela sensação inebriante, me deixei levar. Você já sentiu esse tipo de calor, essa sensação de estar prestes a explodir? O que você faria se estivesse no meu lugar, diante de um desafio tão grande, tão intenso? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor, porque eu preciso te contar o que aconteceu depois. Preciso que vocês entendam o que me levou à exaustão, ao limite das minhas forças, mas com uma sensação de realização que eu jamais havia experimentado antes. E cada aula era uma nova onda de calor. Meus dedos formigavam, ansiosos para tocar, para sentir. A cada encontro, a tensão crescia, a expectativa me consumia. Minhas mãos tremiam, meu coração disparava. Era uma sensação inebriante, essa mistura de medo e excitação. O suor escorria pela minha testa, pela minha nuca, desenhando um caminho úmido pela minha pele. Eu me sentia vulnerável, exposta, mas ao mesmo tempo poderosa, no controle. Você já sentiu essa mistura de medo e excitação? Essa sensação de estar à beira do precipício, prestes a se entregar ao desconhecido? Imagine a tensão, a antecipação, a energia vibrando no ar. Imagine o calor, a umidade, o suor escorrendo pelo seu corpo. Imagine a respiração ofegante, o coração batendo forte no peito, a cada toque, a cada movimento. Deixa o like se você já passou por algo parecido, porque a história só piora, ou melhora, dependendo do seu ponto de vista. Eu precisava daquilo, precisava sentir aquela intensidade, aquela pressão, aquela entrega total. Era como se uma força invisível me puxasse, me guiasse, me mostrasse o caminho. E eu, sem hesitar, me deixei levar. A pequena sala de aula, com suas janelas empoeiradas e carteiras rabiscadas, se tornou o palco da minha transformação. Eu, uma menina do interior, criada com a dureza da roça. Meu avô sempre dizia: mãos calejadas, futuro garantido. Mas ali, naquele calor sufocante, eu estava aprendendo uma lição muito diferente. A cada dia, a temperatura parecia subir um pouco mais. O ar ficava denso, pesado, carregado de uma energia que eu não conseguia explicar. Minhas mãos, acostumadas ao trabalho bruto, agora tremiam a cada novo desafio. Meus dedos, calejados de tanto lidar com a terra, agora deslizavam hesitantes sobre as páginas dos livros, buscando conhecimento, buscando respostas.
Eu me sentia como uma semente plantada em solo árido, lutando para sobreviver, para florescer. A cada gota de suor que escorria pelo meu rosto, eu sentia a força da minha determinação, a minha vontade de vencer. Eu sabia que não seria fácil, que haveria momentos de dor, de exaustão, de desespero. Mas eu também sabia que tinha dentro de mim a força necessária para superar qualquer obstáculo. A força que vinha da minha terra, da minha família, das minhas raízes. E foi ali, naquela pequena sala de aula, que eu descobri que a verdadeira força não está nas mãos calejadas, mas na capacidade de se adaptar, de aprender, de crescer. Aulas intensas. Ele exigia tudo de mim. Cada exercício me levava ao limite. Mais força! Ele gritava. Você consegue! Eu me esforçava, sentindo cada músculo queimar, cada gota de suor escorrer. Meus dedos ardiam, doloridos, mas eu não podia parar. A cada movimento, a cada repetição, eu sentia a pressão aumentar, a temperatura subir. O calor era intenso, sufocante, mas eu me recusava a ceder. Ele me observava com atenção, seus olhos fixos em cada detalhe, em cada gesto. Eu podia sentir seu olhar queimando sobre mim, me instigando a ir além, a superar meus próprios limites. E eu ia, com a respiração ofegante, os músculos doloridos, eu me entregava por completo, buscando a perfeição em cada movimento. A cada aula, eu me sentia mais forte, mais resistente, mais confiante. Era uma sensação inebriante, essa conquista, essa superação. Eu estava aprendendo a dominar meu próprio corpo, a controlar meus impulsos, a canalizar minha energia. E a cada gota de suor derramada, eu me aproximava mais do meu objetivo. Dúvidas e medos me assombravam. Seria mesmo capaz de suportar tudo aquilo? A pressão era imensa, um peso esmagador sobre meus ombros. Meus dedos, doloridos e latejantes, pareciam implorar por descanso. Minhas costas, retesadas pela tensão, gritavam em protesto. O calor, antes excitante, agora me sufocava, me oprimia. A exaustão me consumia, me arrastava para um abismo de incertezas. Pensamentos sombrios invadiam minha mente, sussurrando palavras de desistência, de fracasso. Você não é capaz, eles diziam. Desista, enquanto ainda pode. A tentação de ceder era grande, quase irresistível. Imagine a angústia, a sensação de impotência, a vontade de simplesmente jogar tudo para o alto e fugir. Você já se sentiu assim? No limite das suas forças, prestes a desabar? Mas algo dentro de mim, uma chama teimosa, se recusava a apagar. Uma força interior que eu desconhecia me impulsionava, me mantinha em pé. Era a lembrança do meu avô, do seu olhar orgulhoso, das suas palavras de incentivo. Era a minha própria ambição, a minha sede de conhecimento, a minha vontade de provar a mim mesma que eu era capaz. Aquele desafio, que antes me aterrorizava, agora me fascinava, me consumia. Era como uma força magnética, me puxando para frente, me obrigando a enfrentar meus medos, a superar meus limites. Eu me entreguei àquela força, me deixei moldar por ela. E a cada gota de suor, a cada músculo dolorido, a cada noite sem dormir, eu me tornava mais forte, mais resiliente, mais determinada a vencer. Noites em claro. O suor frio da ansiedade se misturava com o calor da determinação. Meu corpo exausto ansiava por descanso, mas minha mente fervilhava, repassando cada movimento, cada instrução, cada toque. Meus dedos, doloridos e calejados, ainda latejavam com a memória do esforço. A cada respiração profunda, eu sentia a pontada aguda nos músculos, a lembrança vívida da exaustão. Mas a dor física era apenas uma parte da batalha. A verdadeira luta acontecia dentro de mim, na minha mente, no meu coração. Eu me questionava, duvidava da minha capacidade, me perguntava se seria capaz de suportar a intensidade, a pressão, a exigência. As noites se transformavam em um ciclo interminável de estudo, prática e preparação. A luz do abajur, minha fiel companheira, testemunhava minhas lutas internas, minhas angústias, minhas vitórias silenciosas. Os livros abertos sobre a mesa eram como portais para um mundo novo, um mundo de conhecimento, de desafios, de superação. Eu mergulhava neles com avidez, buscando as respostas que me faltavam, as ferramentas que precisava para vencer. A cada página virada, eu sentia uma nova onda de energia, de motivação, de esperança. E assim, noite após noite, eu me fortalecia, me preparava para o próximo desafio, para o próximo passo rumo à minha conquista. Lembrava das palavras do meu avô: mãos calejadas, futuro garantido.
Mas agora eu entendia que não eram apenas as minhas mãos que estavam sendo calejadas, mas também o meu espírito, a minha vontade, a minha determinação. Eu estava aprendendo que a verdadeira força não está na ausência de dor, mas na capacidade de suportá-la, de transformá-la em combustível para seguir em frente. E a cada noite em claro, a cada gota de suor derramada, eu me aproximava mais do meu objetivo, da minha vitória. Eu estava me tornando a mulher que sempre sonhei ser. Forte, resiliente, capaz de superar qualquer obstáculo. E tudo isso graças àquele professor, aquele homem que me fez suar, que me levou ao limite, que me mostrou o meu verdadeiro potencial. Momentos de desespero. Teve dias que eu chorei, dias que achei que não ia conseguir. Me trancava no banheiro do meu quarto, na República Estudantil, e deixava as águas quentes do chuveiro lavar não. Só o suor, mas também a frustração, o cansaço, a sensação de incapacidade. Meus dedos, inchados e doloridos, latejavam em protesto. As costas, retesadas pela tensão constante, pareciam que iam se partir ao meio. Eu me olhava no espelho embaçado e mal me reconhecia. Meus olhos, antes brilhantes de entusiasmo, agora estavam opacos, carregados de uma tristeza profunda. Onde estava aquela menina cheia de energia, de sonhos, de ambição? Será que aquele professor, com suas exigências, com seus desafios, tinha me quebrado? Será que eu não era forte o suficiente para suportar tudo aquilo? A dúvida me corroía por dentro, me roubando as forças, a esperança. Mas a lembrança do olhar firme do meu professor, da sua voz me incentivando, me fazia levantar e seguir em frente. Você consegue, ele dizia. Eu acredito em você. E aquelas palavras, ditas com tanta convicção, ecoavam na minha mente, me impulsionando, me dando a força que eu precisava para continuar. Eu me lembrava das noites em claro, do suor derramado, dos meus dedos doloridos deslizando pelas teclas do piano, buscando a perfeição em cada nota, em cada acorde. Eu me lembrava do meu avô, do seu orgulho, das suas palavras de incentivo, e eu me recusava a desistir. Eu enxugava as lágrimas, respirava fundo e voltava a praticar, a estudar, a lutar. Porque eu sabia que a verdadeira força não estava em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar. Aos poucos fui percebendo minha própria força. A cada exercício concluído, a cada peça musical dominada, a cada prova vencida, minha confiança crescia. Eu estava me tornando mais forte, mais resiliente. Mais do que eu jamais imaginei. Aquele calor que antes me sufocava, agora me energizava, me impulsionava. Aquele suor, que antes era sinal de cansaço, agora era símbolo da minha perseverança, da minha dedicação. Meus dedos, antes doloridos e hesitantes, agora dançavam sobre as teclas do piano com precisão e segurança. Minhas costas, antes retesadas pela tensão, agora se mantinham eretas com a força da minha determinação. Eu havia aprendido a controlar minha respiração, a dominar meus músculos, a canalizar minha energia. E a cada novo desafio, eu me sentia mais preparada, mais confiante, mais próxima do meu objetivo. Aquele professor que antes me intimidava com sua exigência, agora era meu mentor, meu guia, a pessoa que acreditou em mim quando eu mesma duvidava. Ele me fez suar, sim, mas também me fez descobrir a minha verdadeira força, o meu verdadeiro potencial. E por isso, eu serei eternamente grata. No dia da apresentação final, eu estava pronta. Respirei fundo, entrei no palco e dancei. Dancei como nunca antes. Aquele calor, que por meses me sufocara nos ensaios, agora se transformava em pura energia, em paixão, em entrega. O suor escorria pelo meu rosto, pelo meu corpo, mas eu não me importava. Cada gota era uma prova da minha dedicação, da minha perseverança, da minha superação. Meus dedos, antes doloridos e hesitantes, agora deslizavam com leveza e precisão. Meus pés, que tantas vezes tropeçaram, agora flutuavam no palco, como se estivessem guiados por uma força invisível. A música me envolvia, me conduzia, me transformava. Eu era a música, a dança, a emoção. E naquele momento, eu entendi o verdadeiro significado das palavras do meu professor. Vou te fazer suar, ele havia dito. E ele fez. Mas não era apenas o suor do esforço físico, era o suor da transformação, da superação, da conquista. Era o suor de uma menina que se tornou mulher, de uma aluna que se tornou artista, de uma semente que se tornou flor. E ali, naquele palco, iluminada pelos holofotes, eu me sentia radiante, vitoriosa,
completa. O professor de dança, com seus 45 anos, tinha me ensinado a liberar toda a minha paixão e energia na dança. Ele tinha me feito suar, sim, mas também me tinha feito brilhar. Naquele dia, eu não apenas dancei, eu voei. Descobri que o suor não era só de cansaço, mas de superação, e que a verdadeira força vem de dentro, da nossa capacidade de nos desafiar e de nunca desistir dos nossos sonhos. Lição aprendida. A promessa do meu professor se cumpriu. Eu suei, me esforcei e conquistei algo muito maior do que eu poderia imaginar. Aprendi que a disciplina e a perseverança são as chaves para o sucesso, em qualquer área da vida. A dança me ensinou a superar meus limites, a controlar meus impulsos, a canalizar minha energia. Me ensinou que a verdadeira força não está na ausência de dor, mas na capacidade de suportá-la, de usá-la como combustível para seguir em frente. E que o suor, símbolo do esforço e da dedicação, pode ser também a marca da nossa transformação, da nossa superação, da nossa vitória. E você, qual é o seu maior desafio? Conta aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Lembre-se, o sucesso é construído com suor, dedicação e muita paixão. Lição aprendida. A promessa do meu professor se cumpriu. Eu suei, me esforcei e conquistei algo muito maior do que eu poderia imaginar. Aprendi que a disciplina e a perseverança são as chaves para o sucesso, em qualquer área da vida. A dança me ensinou a superar meus limites, a controlar meus impulsos, a canalizar minha energia. Me ensinou que a verdadeira força não está na ausência de dor, mas na capacidade de suportá-la, de usá-la como combustível para seguir em frente. E que o suor, símbolo do esforço e da dedicação, pode ser também a marca da nossa transformação, da nossa superação, da nossa vitória. Ele me fez suar, sim, mas ele também me fez brilhar. Me fez entender que a verdadeira força vem de dentro, da nossa capacidade de nos desafiar e de nunca desistir dos nossos sonhos. E você? Qual é o seu maior desafio? Conta aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Lembre-se, o sucesso é construído com suor, dedicação e muita, muita paixão.